Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal dessa semana. Estou eu aqui, Daniel Souza, com o meu colega, né? Tanguy Bagdadi, no máximo colega, para repercutirmos aqui um pouco o que aconteceu ao longo dessa semana. Acho que o primeiro tópico que eu queria colocar é que o nosso amigo Donald Trump, quem não sabe, nós temos um vídeo aí antigo do Petit Jornal, onde o Tanguy passou o vídeo inteiro elogiando o Donald Trump. Vale a pena você visitar. Vale a pena. Se voltar você... um pouquinho, mas tá lá. Volta um pouquinho. Foi na época da eleição do Trump. Foi na semana que ele foi eleito. E o Donald Trump parece que está tentando bloquear o Tanguy no Twitter. É verdade isso, cara? Tá, mas tem institutos de defesa que estão dizendo que esse bloqueio é inconstitucional. Inconstitucional. Quer dizer que é inconstitucional você bloquear uma pessoa. Sendo presidente. Sendo presidente. É porque, eu assim, posso bloquear você. Você pode bloquear tranquilo. Inclusive, eu gostaria que você fizesse só posta besteira. Mas nos Estados Unidos você tem uma conta oficial do presidente, né, que é o @paras. E ele usa um pouquinho desse e um pouquinho do pessoal. Então, no momento que ele pega o pessoal dele e bloqueia as pessoas, tem institutos de pesquisa, institutos de liberdades individuais, que estão dizendo que isso pode ser uma violação da Constituição porque impede as pessoas de terem acesso ao que o presidente deles está falando. Mas o inconstitucional é você utilizar justamente a conta do presidente para bloquear alguém, então, não a conta pessoal. Né? Então, o argumento não é exatamente esse. O argumento é que pode, beleza, mas você tem que equiparar as duas. É como se a pessoal fosse uma alternativa apenas à presidencial. Então você não pode bloquear nenhuma delas. Entendi. Então as pessoas podem falar as barbaridades que quiserem. As barbaridades que elas quiserem, não disso é democracia. Eu acho que você podia ir lá defender o Trump, porque você é um amigo dele, você gosta dele, temos aqui provas com vídeos. Eu, inclusive, vou oferecer meu serviço para o Trump para defendê-lo nas redes sociais. Contra, inclusive, esse tipo de... Contra esses haters. Esses haters. É complicado, né? Aliás, eu acho que você, bom desse, né? Sinal de sucesso é você ter hater. Né? É ótimo. É bom isso, né? Inclusive, o Trump ele é um cara realmente bem sucedido nesse sentido. Muito bem sucedido. Ainda mais depois que ele saiu da Acordo de Paris, né? É verdade, cara, é verdade. Agora, falando de um tema um pouco mais sério, falando um pouco de Reino Unido, a gente está com eleições aí em breve no Reino Unido. É depois de amanhã, né? É quinta-feira. Pois é, elas estão chegando. E é interessante que os mercados eles estão reagindo de maneira tensa em relação à eleição no Reino Unido, com a possibilidade, isso está sendo levantado, de uma vitória dos trabalhistas. Né? Os trabalhistas vêm ganhando um pouco de força, talvez até um pouco por conta, aí você pode até falar um pouco melhor, por conta dos atentados terroristas recentes. O fato é que o mercado não morre de amores pelos conservadores, mas treme com a possibilidade dos trabalhistas vencerem. Não, na verdade, quando a Theresa May ela convocou as eleições, ela o fez porque ela percebeu que aquele era o momento dela ganhar a eleição. Foi para ganhar força, né? Então era meio que como se fosse uma renovação do governo dela, do mandato dela. Então ela aproveitou aquilo que ela considerava que era o melhor momento. Naquele momento que ela convocou as eleições, as pesquisas eleitorais elas apontavam uma diferença de 16 a 18 pontos dela para os trabalhistas. Então parecia naquele momento uma excelente decisão. Só que ela tem sido vista internamente como muito, muito indecisa. Então, o apelido dela, inclusive, no Reino Unido, nesse momento, é Theresa Maybe. Né? Então, ela nunca toma decisão assertiva e tal. Então, nesse momento, assim, faltam 2 dias para as eleições, as últimas pesquisas estão dando menos de 6 pontos percentuais de diferença. Então, de 16 para 6, a tendência é de crescimento dos trabalhistas e de queda da Theresa May. Então, como a gente tem visto, as pesquisas eleitorais têm errado, então é possível que erre a favor dela ou contra ela. Sabe-se lá. Então, nesse momento, realmente é caixa de Pandora. Não dá para saber que na hora que abrir é que vai ver. O fato é o seguinte, gente. Toda vez que os trabalhistas dão sinais de força, a Libra perde valor e também a Bolsa de Londres acaba sofrendo uma desvalorização, numa clara deterioração de expectativas. De novo, o mercado não morre de amores pela Theresa May, não morre de amores pelo Partido Conservador, mas acredita que no atual momento de Brexit, no atual momento de negociações nesse sentido, os trabalhistas seriam mais problemáticos e poderiam gerar mais fuga de capitais, poderiam gerar mais enfraquecimento da moeda inglesa e mais enfraquecimento também de todas as expectativas e projeções para a economia britânica. E só complementando, na verdade, quando a gente fala sobre Brexit, me parece que nem é sobre querer que fique ou querer que saia, mas porque se os trabalhistas forem eleitos, você passa mais um período sem saber o que vai acontecer. Sim. Porque os trabalhistas disseram que gostariam de negociar melhor, gostariam de rever, gostariam de fazer mais um plebiscito, mas ninguém sabe o que significa. Mas ninguém sabe o que eles vão fazer na prática. Então, me parece que os mercados ficam assim, e na verdade, assim, se depois de amanhã
aconteceu uma vitória dos trabalhistas, eu confesso que eu não sei dar o prognóstico. O que acontece com o Reino Unido na União Europeia? Eu não faço a menor ideia, ninguém sabe. E como sempre, o mercado reage muito mal a um ambiente de incerteza. Não é questão de serem os trabalhistas ou os conservadores, o mercado amava o Tony Blair, se não me engano, era trabalhista, e o mercado amava o Tony Blair, né? Então você está falando de muito menos de um aspecto político, partidário, muito mais de um ambiente de incerteza que tem se formado. Só um último comentário. O candidato trabalhista é o James Corbyn, que é uma imagem que é muito ruim no Reino Unido também. Também passa a ideia de ser um trabalhista meio delirante, ele faz umas propostas meio malucas, meio inexequíveis. Então você tem de um lado a Theresa May e do outro lado o Corbyn maluco. Então realmente existe uma indefinição. Não há sensação por parte do eleitorado de que há confiança num determinado candidato. E, aliás, sobre essa questão da credibilidade, é exatamente o que o Brasil está procurando quando quer entrar na OCDE. Né? Então, na semana passada, o Brasil mandou a sua cartinha de oficialização do pedido de entrada na OCDE. Eu queria que você falasse mais sobre qual a importância da OCDE para o Brasil. Do ponto de vista econômico, é uma chancela. Né? O Brasil, que recentemente acabou sendo rebaixado pelas agências de risco internacionais, o Brasil que perdeu o grau de investimento, passou a ser classificado como grau especulativo, como um país junk do ponto de vista econômico, sendo aceito pela OCDE, e a gente estava até conversando um pouco antes aqui da gravação, o Brasil tem tudo para ser aceito, aliás, surpreendente seria se o Brasil não fosse aceito na OCDE, o Brasil ganharia meio que um carimbo e uma chancela de ser um país mais responsável, um país mais bem comportado e um país mais previsível. E no atual momento é tudo que o Brasil deseja, se tornar um país previsível e bem visto diante da comunidade internacional. Até porque fazer parte da OCDE significa que você vai assumir uma série de compromissos e, de certa forma, passa a ter uma supervisão externa em relação às suas políticas macroeconômicas, e isso colocaria pressão sobre o governo brasileiro e, consequentemente, o Brasil passaria a ser mais visto pelos agentes financeiros e agentes econômicos, de uma forma geral, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Claro que tem toda aquela questão de entrar no clube dos ricos, que é até uma forma meio pejorativa de se classificar a OCDE. O Brasil poderia perder acesso a algumas benesses e algumas vantagens de um país em desenvolvimento, mas dado o atual momento e dada a estratégia que o Brasil está tendo de tentar ganhar legitimidade e credibilidade internacional, é algo que faz algum sentido. E esse é um namoro de 20 anos, né? Sim. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele queria, de qualquer maneira, entrar na OCDE, porque ele acreditava exatamente que naquela fase de busca por credibilidade, entrar na OCDE era uma jogadaça para ele. Não por acaso, no governo do Fernando Henrique, o Brasil também estava numa situação análoga, num certo sentido, de buscar credibilidade internacional, algo que depois se tornou menos relevante durante o governo do Lula. Então, tem uma inversão. No governo Lula, o Brasil ele tem credibilidade, né? Em parte por conta de um trabalho de 15 anos e por conta da própria imagem que o Lula projetava naquele momento. E aí o Lula chegou a ser convidado para a OCDE e negou, exatamente por conta dessa questão do medo de perder alguns benesses a um país em desenvolvimento. Sendo bem realista, o Brasil não precisava da OCDE naquele momento, e agora precisa e agora agrega. Agora, eu acho que o tema quente de ontem para hoje, né, cara, tivemos aí a Arábia Saudita. A Arábia Saudita agora é a grande defensora do combate ao terrorismo. Eu me sinto muito protegido quando eu vejo que a Arábia Saudita é a guardiã da luta contra o terrorismo. Você sabe que eu já fechei um pacote para a Copa do Mundo de 2022, que vai ser no Catar. Isso. Eu queria saber se isso está ameaçado, porque lá em Catar já me disseram que vai ter uns estádios com ar-condicionado, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu quero saber se a Copa está ameaçada, é a única coisa que me importa saber. A minha dica para você, procura aquele seu amigo que não entende nada, que não procura muita coisa e tal, mas que tem dinheiro e vende o pacote para ele. É mesmo? Vai dar problema. Eu vou vender para você. Quer comprar o meu pacote? Quero. Você compra. Vamos negociar? Vamos negociar. Vamos negociar. Então, depois a gente negocia em off aqui, a gente negocia. Tá, tudo é uma questão de preço, você sabe, Tudo é uma né? questão O mercado de preço. resolve via preço. Claro. Não, tô com R$300 aqui, a gente vê. Mas falando sério, existe realmente uma ameaça porque a gente não sabe até que ponto que essa crise, até onde que essa crise chega. O fato é que os Estados Unidos eles são aliados de longa data tanto da Arábia Saudita quanto do Catar. Os Estados Unidos mantêm, por exemplo, 10 mil soldados estacionados no Catar para fazer todas as operações no Oriente Médio que são necessárias. E nessa última eleição que o Trump fez, que a gente falou tem umas 2 semanas, ele foi somente para a Arábia Saudita. Ele fortaleceu muito a relação com a Arábia Saudita e não pisou no Catar. Então, o recado que ele deu foi: estamos fortalecendo a Arábia Saudita, estamos isolando o Catar. Sim. E essa foi a oportunidade, portanto, para que os outros países do Golfo, principalmente países árabes sunitas, isolassem o Catar, principalmente porque o Catar ele mantém uma relação meio dúbia com o Irã. Então, ele tem boas relações com o Irã. E, para piorar, fica no Catar ainda a televisão na qual você já apareceu, que tira bastante credibilidade
da rede de televisão, que é a Al Jazeera. Eu queria dizer que eu já apareci na Al Jazeera Bósnia. Não só na Al Jazeera do Catar, Ah, mas tá na Al na Jazeera... Bósnia? Não, já apareci nas duas. Ah, tá. Eu já fui legendado para Bósnia. Tá, então o que vai acontecer é que se você passar perto da Arábia Saudita, você é pena de morte. Aí mesmo? É. Não tô pensando... Não dá pra desviar, não. Não dá para desviar? Inclusive porque fecharam o espaço aéreo. Entendi. Se eu passar na Arábia Saudita, eles vão me catar. Sim. Me sim. mandar me catar, é isso? Olha, que brilhante, brilhante, brilhante. Eu peço desculpas, tá? Peço desculpas pelo meu colega Acho aqui, às engraçado. vezes sai. Não, tudo bem, ele achou engraçado. Bom, e o último ponto aqui da nossa pauta é que hoje estamos tendo aí a votação junto ao TSE da chapa Dilma Temer. Que chapa, hein? Maravilhosa. Que chapa, hein? Maravilhosa. Dilma Temer, mais confusão impossível. E o grande problema é que a gente não sabe quem será o presidente em breve no Brasil. A gente não sabe se... O Temer já começou a responder as 82 perguntas? Parece concurso público, né? Se Ele 82 pediu mais perguntas. tempo. Ele pediu mais tempo. Ah, quer dizer, o cara vai fazer concurso público, não tem mais tempo Não pra tem ele, né? mais Pra um tempo. cargo federal. Aí ele tá fazendo um concurso pra cargo federal e tem mais tempo pra ele. Ah, cara, é muita pergunta. Muita É, pergunta. 82. Ele tem que... Deve ser discursivo, não múltipla escolha. Pode, discursivo é difícil mesmo. E aí dá trabalho, demora. Tem razão, Ele tem tem que razão. reler. Rascunho. Ele tem que usar Será mesóclises. que ele faz a lápis e escreve Não caneta sei. e apaga por cima? Não sei, cara. Mas ele pode usar mesóclises para confundir lá a galera da Entendi, Polícia entendi, Federal. entendi. Né? O rapaz lá, amigo dele, hoje entrou lá no Supremo pedindo para não rasparem a cabeça dele. Acho que é uma Eu coisa... acho justo, acho Eu justo. acho justo. Acho que o Supremo não tem mais nada para fazer na vida, a não ser avaliar se o rapaz raspa ou não a cabeça. É verdade. Né? Mas o É fato um assunto fundamental. O fato é que a economia brasileira está à zona, a gente está com dificuldade de fazer qualquer tipo de previsão, porque a gente não sabe qual vai ser a política econômica semana que vem. Não é isso? Isso. Só uma pergunta aqui. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris compromete a possibilidade em ano da agenda ambiental ser efetiva? Paulo, eu fiquei um pouco surpreso porque os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris e a sensação que eu fiquei foi que o Acordo de Paris se fortaleceu. Porque todo mundo demonstrou apoio. Então, nesse momento, eu acho que se alguém... Isso é bizarro. Mas entre Estados Unidos e Acordo de Paris, se alguém sai enfraquecido, é a liderança dos Estados Unidos. E é interessante observar que estados como a Califórnia, que é o maior estado dos Estados Unidos, disse que vai cumprir. Então, no final das contas, se você tiver vários estados relevantes nos Estados Unidos dizendo que vão cumprir, o impacto acaba não sendo tão grande. Estados menores, talvez, dizendo que estão fora, acho que não é tão relevante assim também. E nesse momento, então, a China é esse mesmo? A China é a liderança da Isso. luta contra o aquecimento global E defensora do livre comércio. e a Arábia Saudita é a defensora contra o terrorismo. Isso mesmo. É isso Tá. mesmo. Você a, está gente pode, entendendo bem. a gente pode encerrar o vídeo por aqui, né? Acho que sim. Gente, um Obrigado. abraço. Tchau, tchau.